E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num dos estágios mais importantes e, olha, mais emocionantes da jornada do herói. Hoje, a gente vai falar daquele teste final, a chamada ressurreição. Tudo inspirado na obra fantástica do Christopher Vogler. Pra gente já entrar no clima, essa situação do Graham Greene é perfeita. Ela captura o tom exato desse estágio. Sabe, mesmo depois daquela grande vitória, quando parece que o pior já passou, ainda fica uma sombra de morte ali, assombrando o herói. Um último teste ainda está por vir. É isso mesmo, a jornada não acabou. A história exige um último confronto, um encontro final com a morte que é, na verdade, ainda mais perigoso. E olha, isso não é só mais um obstáculo, não. É o verdadeiro clímax da história. É a prova de fogo antes que o herói possa finalmente voltar para casa. Então vamos entrar de vez na prova final do herói. É muito importante entender que esse estágio é como uma purificação, sabe? Uma última limpeza na alma do nosso personagem antes que ele possa voltar para o mundo comum dele. Ok, mas o que é exatamente essa tal de ressurreição? Pensa nela como o clímax da história, aquele ponto em que o herói passa por uma purgação definitiva antes de voltar para casa. É tipo um segundo momento de morte e renascimento. É como um eco daquela provação suprema que ele já enfrentou, só que agora o propósito é outro, é muito mais profundo. E para a gente entender o porquê disso, o Vogler usa uma analogia que é, assim, sensacional. O ritual do xamã. Imagina a cena. Os caçadores voltam da terra dos mortos, mas o xamã barra a entrada deles na aldeia. Por quê? Porque eles estão, de certa forma, contaminados pela morte. Eles precisam de um ritual para que aquele eu guerreiro deles morra e só então eles possam renascer purificados de volta para a tribo. É exatamente essa a função da ressurreição na história. Isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Mas por que uma segunda morte? Por que as histórias precisam de duas provações de vida ou morte? Uma bem no meio e outra quase no finalzinho. Para entender a diferença, tem uma metáfora acadêmica que é simplesmente perfeita. Pensa assim, a aprovação suprema, aquela crise lá no meio da história, é como se fosse a prova do meio do semestre. Ela serve para testar se o herói aprendeu a matéria, se ele adquiriu conhecimento. Agora, a ressurreição, essa é a prova final, é o teste de fogo. Ela não quer saber só o que ele aprendeu, mas se ele consegue aplicar tudo aquilo como sabedoria no mundo real. No fim das contas, a diferença entre saber a teoria e, passar no teste da vida. E ponto central aqui é que esse teste final prova que a mudança do herói é pra valer, é permanente, que não vai rolar uma recaída nos velhos hábitos ali no último segundo. E pro público, isso é fundamental. A gente precisa ver que a transformação é real e foi conquistada com muito esforço. Beleza, agora que a gente entendeu por que essa segunda aprovação é tão importante, vamos ver o como. A ressurreição tem várias faces e esse clímax pode aparecer de jeitos muito diferentes e fascinantes. Então, como é que a ressurreição aparece na prática? Como ela se manifesta naquelas histórias que a gente tanto ama? Bom, a forma mais clássica de todas é o duelo físico, aquele confronto final entre o herói e o vilão. O importante aqui é que as apostas são altíssimas. Geralmente o destino do mundo está em jogo, não só a vida do personagem. E um detalhe crucial, o herói tem que ser ativo, tem que ser ele a dar o golpe final. Mas nem sempre é na base da força. Às vezes, a ressurreição é uma escolha moral, um teste dos novos valores do herói. O exemplo de A Testemunha é perfeito para isso. O policial John Book, em vez de atirar, ele abaixa a arma. Ele escolhe o caminho da paz que aprendeu no mundo especial. Fica visível ali que ele mudou. E tem também a forma talvez mais poderosa de todas, o sacrifício. O herói abre mão de algo muito precioso, às vezes a própria vida, por um bem maior. É só pensar na Ripley em Alien 3 ou no Exterminador em T2. Esse tipo de ato, como diz o próprio Vogler, meio que torna sagrada a história inteira. E todas essas formas de ressurreição levam a gente a dois conceitos que são chave. O efeito no público, que a gente chama de catarse, e o efeito no personagem, que é a tal da mudança visível. Catarse é uma palavra que vem lá do grego e significa purgação. É aquela liberação de emoção que a gente sente como público. O riso, as lágrimas, o arrepio na espinha. O clímax de uma boa história é feito para provocar isso, essa limpeza. É a nossa recompensa emocional por ter acompanhado a jornada inteira. E isso nos leva à lição mais importante para qualquer pessoa que conta histórias. A mudança interna do herói tem que aparecer do lado de fora, tem que ser visível. Não adianta só falar que a pessoa mudou. É preciso mostrar isso com ações, com a aparência, com a atitude. Olha só essa comparação que fica tudo mais claro. De um lado, a gente tem o dizer. Em O Mágico de Oz, a Dorothy simplesmente fala o que aprendeu. Funciona? Claro.
Mas do outro lado, a gente tem um mostrar. Em Tudo por uma Esmeralda, a mudança da Joan Wilder é nítida. Tá na escrita dela, que agora emociona a gente, tá na confiança nova que ela tem, na resposta firme que ela dá. A gente vê a mudança acontecendo, a gente não só ouve falar dela. E a diferença, sério, é gigantesca. E essa mudança que a gente consegue ver nos leva ao resultado final de todo esse processo, o herói renascido. Esse gráfico é ótimo porque mostra como a jornada do herói é, na verdade, um mapa para um arco de personagem que faz sentido, que é gradual. Percebe como a tentativa final da grande mudança se alinha direitinho com a ressurreição? A jornada dá estrutura para que a transformação não pareça algo que aconteceu do nada, mas sim algo que foi conquistado passo a passo. No final das contas, é isso. A ressurreição é a última chance do herói. É o momento de ele dominar suas falhas de vez, provar que a lição da aprovação suprema foi aprendida e completar essa transformação, consolidando quem ele se tornou. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Naquela história favorita, seja um filme, um livro, uma série, qual foi o teste final do herói? E qual foi a prova visível, aquela ação ou escolha que fez a gente ter certeza de que aquela pessoa tinha mudado de verdade? Vale a pena pensar nisso.